Salve, salve, Uademes, Pai do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo essa aula hoje. Vamos dar início à nossa aula então. Nossa aula está em lição 7. O tema diz assim, ó: o vencedor receberá uma pedra branca. A nossa leitura está em Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, ó: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a amar cidades diante, armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas por ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, isto aquele o que o recebe. O texto áureo está em Lucas 5:32. Quer dizer assim, ó: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão, os pecadores ao arrependimento. Vamos fazer uma oração para dar início a essa aula, amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, estou aqui, Pai, juntamente com os teus filhos que estão ouvindo esta lição, que estão ouvindo esta aula, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer presente neste momento, ó Pai, que eu estou ensinando, Pai, passando aquilo que eu entendi desta lição, e como, Senhor, tu possa fazer presente no momento que eles estiverem ouvindo esta lição, ó Pai, que eles possam estar estudando esta aula. Senhor Deus, fale conosco, ó Pai. Precisamos de Ti a cada minuto, a cada segundo, a cada momento. Senhor, fica conosco, que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No tópico 1, o, co o contexto de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi fundada por Eumênio em 197 anos a 159 anos antes de Cristo e está localizada próximo ao rio Caico. Ela era famosa por sua grande biblioteca e também por causa do templo de Asclépio, deus da medicina, que tinha a forma de que tem uma forma de uma serpente e era considerado uma divindade que curava. Acredita-se que o pergaminho também tinha sido originado por causa da cidade de Pérgamo, local onde havia uma grande circulação de livros feitos em peles de animais, especialmente preparadas para as escritas, os famosos pergaminhos. Para a gente começar a entender o contexto tudo de Pérgamo, a gente tem que ir lá em voltar quem foi Asclépio. Asclépio é esse homem aqui que está aqui nessa imagem, que é uma estátua. Ele carregava um cajado que até hoje ele é colocado como símbolo da medicina, né?
A história de Asclépios, a gente tem que, para entender um pouco, a gente tem que voltar lá na Grécia, 700 anos antes de Cristo, onde o deus Apolo, deus da luz, né, era casado com Coronis, uma mortal que o traiu e concebeu um filho, que esse filho veio a se tornar Asclépio. Apolo, sabendo disso, da traição de Coronis, mandou queimar, mas antes tirou o seu filho do seu ventre e deu Asclépios a um centauro da medicina do seu tempo lá. Centauro, esse centauro ensinou tudo a Asclépio, ensinou tudo sobre a medicina. E Asclepio pegou muito rápido, tanto ficou melhor que esse centauro e começou a colocar em prática ressuscitando pessoas. Com essa fama de ressuscitar pessoas, ele foi chamado para ajudar Glauco, que estava morto. Chegando à casa de Glauco, ele avistou uma serpente e matou. A matando, apareceu outra cobra, desculpe. E essa cobra deu uma semente para a cobra morta e a cobra ressuscitou. A cobra reviveu. Asclepio ficou assustado e pegou essa semente e deu para Glauco, assim a história diz. E Glauco também ressuscitou. Asclepio voltou para ver se para matar a cobra, mas não conseguiu matar a cobra. A cobra grudou no seu cajado. Como a gente pode ver, o cajado ele tem uma cobra enrolada. Os historiadores dizem que essa cobra ficou enrolada por muitos tempos. Tá bom? Essa uma base da história de Asclepio. Por isso que ele é conhecido como Deus da medicina e seu cajado até hoje é o símbolo da medicina, tá, gente? Também outra coisa que a revista nos coloca aqui é o pergaminho, né? O pergaminho é o nome dado a uma pele de animal, geralmente de uma cabra, geralmente de uma cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para nela se escrever. O seu nome lembra o da cidade de Pérgamo, também na Ásia Menor, onde se acredita que possa ter se originado ou distribuído pergaminho. Pergaminho por causa então, do nome da cidade de Pérgamo, que tudo se indica, os historiadores falam que lá se originou, foi distribuído as primeiras peças de pergaminho de animais, tá bom? Tem dois dentro de... A gente vê muito agora nos dias atuais de casamento, lógico, não com pele de animais, mas com o mesmo desenho, assim, né? No tópico 1.1, a carta de alerta. Entendendo o contexto em que a igreja se encontrava naquele tempo, fica claro que a mensagem destinada ao anjo da igreja, o pastor de Pérgamo, objetivava combater o forte idolatria daquele povo. Os cristãos dessa igreja mantiveram-se fiéis a Deus e não negaram seu nome, nem renunciaram à sua fé. Contudo, ainda havia algumas pessoas que toleravam práticas pecaminosas e ensinos disturbados. A repreensão do Senhor tinha o objetivo de fazer com que aquelas pessoas deixassem a idolatria, abandonassem os ensinos de Balaão e dos Nicolaítas e pudessem voltar-se inteiramente para ele. Então, a carta de João à igreja de Pérgamo, ao anjo de Pérgamo, é dizer assim: ó, vocês estão se mantendo fiel, não estão negando meu nome, porém, tem alguns entre vocês que não deixaram de lá os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaítas. Quem era Balaão? Balaão, ele é muito conhecido aquela mula que falou com ele, quando o anjo apareceu e a mula viu e Deus falou através da mula com Balaão, para não deixar ele ir até Balaque, o rei dos Moabitas, que queria. Se a gente ler aqui, ó, no versículo de Números 22, no versículo 26, diz assim, ó: Vem, assim diz, ó, assim, ó, que é Balaque está falando para Balaão. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoei-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então entendemos que Balaão, ele era um profeta muito valorizado naqueles tempos.
O próprio rei falou: eu sei que o que o senhor abençoar será abençoado, o que você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas a vontade de Deus com Balaão não era de ele ir lá, mas Balaão seguiu seu coração e foi. E teve aquela história da mula que, que viu o anjo, e depois Deus falou através da mula com Balaão. E os ensinamentos de Balaão, que é lá no Apocalipse 2, nos seus versículos de 12 ao 17, fala, é que Balaão depois instruiu Balaque como ele minar, como ele destruiu os israelitas, que era dando às suas moças que praticavam idolatria, a Gera, né, que é a deusa, era a deusa delas, com os israelitas, se deitando com eles, fazendo prostituição, e assim fazendo eles também idolatrar essa deusa. Então foi esse é o ensinamento de Balaão. Ele destruiu Balaque, rei dos Moabitas, a destruir o povo de Israel. E também tem os nicolaítas, né? Alguns estudiosos entendem que se trata dos discípulos de Nicolau da Antioquia. Nicolau pregava a libertagem cristã e ignorava o corpo físico como o templo do espírito, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Mesma coisa no ensinamento de Balaão, entendeu? A mesma coisa, eles seguiam o mesmo contexto. E lá na igreja de Pérgamo tinha pessoas que seguiam esses ensinamentos, esses costumes. E a palavra do Senhor dizia que Deus não estava se agradando, que se o pastor não não alentasse eles, não abandonasse isso, ele ia contra eles, ia pelejar contra eles. Amém? No tópico 1.2, a palavra diz assim, ó, o trono de Satanás. A principal mudança que precisava ocorrer na igreja de Pérgamo era dar aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, a fim de usá-la para combater aquela prática. Apocalipse 2:16. Deus sempre condenou fortemente a idolatria em Israel, mas somente após o cativeiro babilônico o Senhor conseguiu extirpar essa prática do meio do seu povo. Este cativeiro é o mesmo que se encontra relatado nos livros de Reis, Daniel, Neemias, Esdras, Amós, por exemplo. Então, por causa de tanto paganismo, o Senhor disse às que Satanás habitava naquela cidade. O paganismo é um nome dado às pessoas que não que idolatram outros deuses, né? Os pagãos que falam, né? A origem disso é lá na Roma, onde que quem vivia no campo, que não vivia dentro de Roma, vivia em arredores de Roma, eles tinham esse costume. Eles idolatravam muito o Deus do sol, o Deus da água, entendeu? Tudo tinha um Deus, eles idolatravam muito isso, eles não tinham um único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E é chamado de pagão. E lá em Pérgamo tinha esse costume. Eles tinham esse costume de idolatria, eles idolatravam Asclépio, Deus da medicina, o Deus que libertava, que ressuscitava dos mortos. Eles idolatravam eles, né? Dando continuidade aqui, ó. Um cristão espiritual saudável vive em constante harmonia com esse alimento espiritual. Por isso, nunca deixe de ler a Bíblia. Ela é inspirada por Deus e está apta para nos conduzir à comunhão com Ele. Segundo Timóteo 3, do 16 ao 17. Não tem outra coisa, não tem outro caminho para a gente não se contaminar, não e ser igual a revista de um cristão espiritualmente saudável é lendo a Bíblia, deixando a Bíblia nos guiar. E aqui eu faço uma ressalva, né? A Balaão que eu acabei de falar para vocês lá em Números, que fala a respeito de quando ele deixou o seu coração guiar ele, não deixou, no nosso caso aqui, eu estou querendo dizer o quê? Que a única coisa que pode nos conduzir é a palavra de Deus. Não adianta a gente procurar profetas, não adianta a gente procurar nossos pastores, os nossos líderes, se a gente não se firmar na palavra e ser um cristão espiritualmente saudável, viver em constante harmonia com Deus. Amém? Vamos para o próximo tópico. No próximo tópico, a correção leva ao crescimento.
Quando o Senhor corrige uma pessoa, não significa que ele tenha a intenção de maltratá-la, feri-la, prejudicá-la ou diminuí-la. Pelo contrário, Deus deseja que ela cresça em amor. Hebreus 12, 6, 17. Esse é o mesmo princípio que leva um agricultor a podar uma árvore, por exemplo. A poda tem o objetivo de fazer com que a árvore produza frutos mais belos, mais saborosos e mais nutritivos. Por isso, Jesus ensinou essa simbologia à igreja. Em João 15, do 1 a 4, Cristo quer nos ver fortes, frutíferos no seu reino. Lá em João 15, eu vou ler aqui, João 15, do 1 ao 4, diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos se si mesmo não se permanecer na videira? Assim, nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Interessante, um comentário aqui nesse tópico. É interessante que a palavra de Deus veio através da carta de João à igreja de Pérgamo, ressaltando a idolatria que estava dentro da igreja, tipo, exortando isso que estava acontecendo lá dentro da igreja. Falando pro pastor, ó, filhão, você tá acontecendo isso dentro da sua igreja aí. Mas ele não é que ele queria humilhar o pastor, não é que ele queria humilhar a igreja de Deus ali. Ele estava limpando, ele estava instruindo a igreja. É igual a revista dá um exemplo muito bom que fala de João 15, que fala que eu sou a videira verdadeira e meu pai, Deus, é o agricultor. Então, interessante, eu vou colocar algo aqui, que é interessante quando a gente escutar uma palavra que vai contra a gente. Uma palavra que não vai alimentar nosso ego, que não vai jogar nós para cima. Exemplo, quando os seus pais falam alguma coisa que vocês não gostam, que tá falando uma coisa que você fez de errado, ou um líder manda uma mensagem, fala algo para vocês, ó, gente, não tá certo o que vocês estão fazendo. Não é questão que eles querem te diminuir, te jogar para baixo, eles estão te limpando. Eles estão instruindo você a dar mais frutos. Aleluia. Quando a gente começar a entender o que Deus está fazendo conosco através dessa lição hoje, no dia que você estiver vendo, entender o que Ele está falando, a idolatria. Até hoje a gente tem algumas coisas que nos afastam de Deus, idolatrias. E Ele está falando, tem que limpar para dar mais fruto. E se não tiver em mim, quem é a videira? A videira é Cristo. Não dá fruto. O agricultor está limpando. Então, gente, quando a gente receber uma correção, é para o nosso crescimento, não é para nossa destruição. Amém? No próximo tópico, 2.1, cuidado com os falsos ensinos. As recomendações dadas por João à igreja de Pérgamo eram poucas em relação à sua fidelidade vivida. Em meio a muitas provas, no entanto, ele colocou-se contra os que seguiam a doutrina de um profeta, Balaão. Se vendeu para ajudar a destruir o povo de Deus no Antigo Testamento. Números 22, do 4 ao 6 e 12. Sua doutrina foi o tropeço colocado diante dos filhos de Israel, tal como uma isca sedutora que atrai a caça, prendendo a armadilha. Nessa carta, os conselhos de João estão relacionados à idolatria, prostituição, avareza, ambição por bens materiais, sem medir consequências. Para um cristão verdadeiro, é inconcebível que alguém transmita ensinamentos heréticos ou se corrompa por qualquer motivo
Mas, infelizmente, a cobiça do homem tem levado muitas pessoas à ruína. O que nós estamos. Aqui a revista fala dos falsos ensinamentos. Os falsos ensinamentos para a igreja de Pérgamo eram os ensinamentos de Balaão, né? A própria revista coloca aqui. Lá em cima, no segundo. Aqui, ó, no entanto, ele colocou-se contra o que seguiam a doutrina de um profeta, Balaão. Balaão orientou Balaque que suas filhas e as moças do seu reino se deitassem com. João colocou-se contra isso, falando: não, filho, tá errado o que você está fazendo. Vamos tomar cuidado que doutrina nós estamos seguindo, o que nós estamos seguindo. A revista no tópico 2 ponto fala assim: cuidado com os falsos ensinos. Cuidado que vocês estão aprendendo a respeito disso. Ele está falando, o João estava falando para a igreja de Pérgamo. Cuidado que vocês estão seguindo. E vocês estão seguindo, estão se afastando de Deus. É aquela velha história que a gente sempre bate e é muito, muito sério. Cuidado que vocês estão seguindo na rede social. Cuidado que vocês estão seguindo no YouTube. Cuidado também que vocês estão compartilhando na rede social. Muitas coisas nos afastam de Deus. Muitas coisas nos deixam longe de Deus. E quando a gente está longe do Pai, a gente não escuta a voz do Pai. Aleluia. Quando a gente está longe do Pai, a gente não escuta a voz do Pai. Amém? Vamos tomar muito cuidado com os falsos ensinos, com o que nós estamos seguindo. Amém? No próximo tópico 2.2, diz assim, ó: a igreja de cuidado com a tolerância ao que está errado. A igreja de Pérgamo foi exortada ao arrependimento por não haver condenado o ensino e a prática dos que não se praticavam de acordo com a vontade de Deus. Por isso o Senhor ameaçou utilizar a espada de sua boca para punir os que para que não queriam se arrepender. A constituição gera uma mudança de pensamento e abandono de práticas reprováveis. Logo que se assenta à mesa com os escarnecedores geralmente estabelece alianças com eles e, portanto, torna-se quase sempre participante do mesmo pecado. Mas para evitar sua contaminação, a igreja precisa estar vigilante e santificação diante de Deus. É aquele famoso ditado, né? Que a gente escuta muito: diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. A carta de João ao pastor da igreja, a igreja de Pérgamo, era: você está certo, mas você está convivendo com pessoas que estão fazendo coisas que não me agradam, pessoas que seguem doutrinas ao contrário do que eu digo, pessoas que estão seguindo ensinamentos que estão me levando longe de mim. Você está no seu meio. O que eu entendo aqui? Que muitas das vezes tem coisas acontecendo nossa em volta, a gente não entende, a gente se acaba deixando passar. Exemplo, a gente vê um colega nosso de escola, no caso de vocês, vocês vê um colega de escola que está se perdendo no caminho do Senhor, muitas vezes não conhece a palavra do Senhor, e você acaba deixando passar. Não, vai embora. Com o tempo ele vai entender que ele está fazendo errado, mas não é isso não que Deus está nos ensinando aqui. O tópico 2.2 fala assim, ó: cuidado com a tolerância ao que está errado. Cuidado, alerta. Tome cuidado que você está deixando passar. Era essa, a carta estava dizendo isso para o pastor de Pérgamo: senão eu vou pelejar contra vocês. Cuidado, cuidado com o que está fazendo. Isso vem bem para nós que estamos na liderança ajudando vocês. A gente tomar cuidado que a gente está deixando passar na nossa frente. Estamos deixando, não, Deus vai tratar, mas o negócio é com a gente, não é com os outros. Nós estamos vendo é que Deus está deixando a gente ver para ajudar aquela pessoa, não deixar que ela se perca dos nossos olhos. A palavra é a salvação é individual, mas a gente tem que pregar a verdade, ensinar mesmo a pessoa sabendo, mas mostrar o caminho certo.
Não deixar que a pessoa vá sozinha, você siga o caminho que você sabe que vai dar certo esse caminho, deixando a pessoa se perdendo no outro. Amém? Fica com essa palavra aqui que o Senhor me tocou falar. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o tópico 3, a promessa do Cordeiro. A palavra de Jesus, quantas aflições do mundo fizeram com que os discípulos entendessem a vida de renúncia que precisariam ter com tudo. Deus deixou uma promessa para a igreja que permanece em seus propósitos. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. A promessa do Senhor para a igreja de Pérgamo, que está em Atos lá, Atos 2, esse versículo 17, ela permanece até hoje. Para a gente que está vivendo esses dias, a gente que vencer tudo isso que a revista colocou e que a gente aprende nesses versículos do Apocalipse 2, do versículo 12 ao 17, tudo isso que Deus está condenando aqui, que a gente permanecer e se desviar de tudo isso, a gente vai ter uma recompensa. Qual é essa recompensa? A recompensa é o alimento secreto. O alimento secreto, a revista coloca aqui, o maná foi o alimento promovido, lá no segundo tópico, que o maná foi um alimento promovido por Deus, do qual Israel comeu enquanto peregrinava pelo deserto. Continuando, em contraste com os manjares idólatras oferecidos pelo mundo, Cristo é o verdadeiro pão de Deus enviado à humanidade. Então o Filho de Deus é um maná escondido para o mundo, porém revelado aos seus servos. O maná lá do Egito, lá do deserto, que o povo de Israel saiu do Egito e foram para o deserto e Deus deu maná para eles. Esse é o maná que o mundo conhece. É o maná que todos falam, todos pregam. Mas Deus tem um maná escondido para aquele que vencer. E o maná escondido é Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Essa é a nossa recompensa. O mundo conhece o maná do Egito, do deserto, mas Deus tem um maná escondido para aquele que venceu, o alimento secreto, que assim a revista coloca. No tópico 2, a pedra nominal. Toda pessoa que nasce tem o direito de receber um nome de, e de ganhar um registro civil, uma identidade que prova sua naturalidade, o local onde nasceu. Na carta enviada por João à igreja de Pérgamo, ele explicou que os cristãos receberão uma nova identidade como recompensa pela sua fidelidade a Deus. Nós vamos receber um novo nome. A pedra nominal, a pedra branca, como diz em, João, em Apocalipse 17, no Apocalipse 2, no versículo 17, a pedra branca. Nós possamos se manter firme para conseguir essas promessas que lá do Apocalipse até hoje continua essa promessa. Que nós possamos deixar nossas idolatrias, que nós possamos abrir nossos olhos com as pessoas que estão em nossas voltas. Como o pastor estava dentro da igreja de perto e não percebia que as pessoas estavam em volta, e Deus mandou uma carta para avisá-los, senão ele ia entrar e pelejar contra eles. Que nós possamos estar vigilantes, alerta nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Momentos de pandemia que muitos estão em casa deixando a mente vazia para, como diz, mente vazia é lugar vazio para o diabo trabalhar, né? Mas que nós possamos sempre estar ligado, lendo a Bíblia e estar ligado com Deus. Amém? A conclusão diz assim, ó, embora a igreja de Pérgamo possuísse a fidelidade ao nome do Senhor sem renunciar à sua fé, ainda havia aqueles que davam ouvidos aos ensinos errôneos que circulavam por aquela região. Então, o Senhor enviou palavras de exortação para que se precisavam mudar sua conduta e deixou promessa aos que se mantivessem fiéis. A carta foi escrita ao anjo da igreja de Pérgamo, mas tanto as exortações como as promessas abrangem a igreja universal, isto é, todos os cristãos. Amém? Que nós possamos colocar em prática isso que nós aprendemos nessa aula. Que o Senhor Deus possa continuar falando com vocês através da própria palavra de Deus ao decorrer dessas semanas, continuação dessa semana, que o Senhor possa continuar falando e vamos se manter firme
aos pés do Senhor. Amém, meu Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.